Boa noite, bem-vindos ao Cogito, bem-vindos aos debates das quintas-feiras, os debates Cogito. Hoje temos uma pergunta que é: porquê é que se deve investir em ciência? Eu diria mais, porquê é que ainda se fazem este tipo de perguntas? Para responder a esta questão, é uma questão importante, estruturante, está connosco o professor Cláudio Soares, que é cientista e é diretor do Instituto de Tecnologia Química e Biológica, mais conhecido como ITQB, da Universidade Nova de Lisboa e que está sediado em Oeiras. O professor tirou a licenciatura em Bioquímica na Universidade de Lisboa e desenvolveu o seu trabalho de doutoramento em Uppsala University, na Suécia. Tem uma vasta carreira como investigador, mas o seu foco principal são as simulações de biomoléculas. O ITQB é uma instituição de referência interdisciplinar, com pouco espaço, segundo ouvi dizer, onde se faz muito boa investigação e onde estes temas de financiamento são obviamente centrais. Portanto, boa noite, professor, bem-vindo ao Cogito. A primeira pergunta para si é óbvia. Porquê é que se deve investir em ciência? Boa noite e obrigado por esta oportunidade de estar aqui a falar com vocês e falar com as pessoas do outro lado do vídeo, não é? E porquê é que se deve investir em ciência? Bom, primeiro, isso tem sido sempre, digamos, a motivação da humanidade é saber mais. Porque saber mais tem sido, nós somos humanos e evolui, a nossa civilização evoluiu e a nossa tecnologia evoluiu porque nós sabemos mais, sabemos coisas melhores. Mas também saber as coisas que podem não ter hoje utilidade, mas terão utilidade amanhã. Para além das coisas que obviamente têm utilidade já hoje, não é? Mas há muitas coisas que não têm utilidade hoje, mas que poderão ter muita utilidade amanhã. E a história da ciência está cheia desses exemplos. E, de facto, nunca se sabe aquilo que é importante. Outra razão para nós investirmos em ciência é porque o investimento em ciência e a investigação científica forma pessoas extraordinárias, muito bem treinadas, criativas, capazes de resolver problemas difíceis e resilientes. E essas pessoas são cientistas durante parte da sua vida e continuarão a ser cientistas e pessoas que querem resolver questões, mas não têm que ficar na academia ou se quer fazer investigação científica, podem ir para outras áreas. A indústria, obviamente, é uma das áreas mais normais para um investigador científico ir trabalhar, mas para serem líderes em muitas outras áreas e líderes na mudança do pensamento, na mudança das instituições, quaisquer que elas sejam. Eu diria que isso é um programa para a sociedade, para toda a gente devia ser cientista, então, não? Não, eu não digo que toda a gente devia ser cientista. Toda a gente devia ter conhecimento científico e ser treinada em alguma altura da vida nas temáticas científicas o mais vastas possíveis. Mas, essencialmente, toda a gente devia ser treinada a resolver problemas. Isso é, digamos, a marca mais fundamental. Só estou a dizer que os cientistas têm, de facto, essa característica. Outras classes de pessoas que trabalham noutras áreas. Não, a ciência é uma coisa muito vaga, muito vasta, vai desde as ciências humanas às ciências exatas, não é? E, portanto, eu estou a falar de cientistas em geral. São pessoas que sabem pensar e que sabem resolver problemas. E sim, acho que têm impacto na sociedade. Não são os únicos que o terão, obviamente. Outra coisa pelo qual nós devemos investir em ciência é porque a ciência, de facto, cria valor. Nós vivemos num mundo altamente tecnológico. Toda a nossa sociedade é regida por coisas que foram desenvolvidas pelos nossos antepassados. E essas coisas são resultado do conhecimento científico e conhecimento tecnológico, do desenvolvimento tecnológico. E, portanto, nós somos o que somos hoje em dia porque houve muita gente que pensou antes, não é? E de facto, a investigação científica em todas as áreas é um motor para a criação de novas maneiras de estar em sociedade, de novas máquinas, de novos procedimentos, de novos modos de vida. Cada vez mais sustentáveis, não é? E acho que isso é muito importante. Nós temos que pensar na sustentabilidade das sociedades e do planeta e, de facto, a ciência é o que nos trará
nos poderá trazer, na ciência e a mudança de comportamentos, que nos poderá trazer essa mudança. E essa mudança é um valor e cria valor. Professor, quando a pessoa fala em criar valor, isso pressupõe que alguém do outro lado, não quem faz ciência, mas quem recebe a ciência, tenha a ter a percepção de que isso mesmo é possível. Ou seja, ainda há uma parede entre a ciência e o resto da sociedade, nomeadamente entre a ciência e os decisores políticos. Sim, a ciência tem linguagens, nós também somos culpados dessa situação. Tem linguagens bastante difíceis e, por vezes, temos uma linguagem que não é mais apropriada para falar com a sociedade em geral, não é? Os decisores científicos modernos percebem que precisam de tecnologia. Não há nenhum decisor científico hoje em dia, exceto em zonas muito obscuras do mundo, que não perceba que a tecnologia é muito importante e o conhecimento científico leva a isso. O modo de chegar da ciência à tecnologia e à inovação, no fundo à criação de valor, é aqui uma questão de debate, não é? E o modo como nós podemos fazê-lo e como é que os decisores políticos o entendem. Houve alturas em Portugal e noutros países em que se tentava privilegiar, por exemplo, a investigação aplicada, porque diziam que estava mais próxima do mercado. Claro. A minha opinião é completamente contrária a isso. Nós devemos financiar todo o tipo de investigação, porque, de facto, tanto a básica, das perguntas básicas, como a aplicada, são necessárias. E, de facto, por exemplo, em ciências biológicas, hoje em dia, desde a investigação básica até aplicações e produtos e metodologias, pode ser bastante rápido. E nós não sabemos exatamente o que é que vai dar, digamos, as indústrias do futuro, não é? Claro. Portanto, nós temos que investir, de facto, num ecossistema de investigação e inovação. E qual é que é a melhor forma de investir? Como? É com parcerias? É o Estado português? É o Estado a nível europeu? Quem está desse lado e gera orçamentos, qual é que é a melhor forma? Portanto, é como eu digo, é preciso haver financiamentos para diferentes fases. Para a investigação fundamental, os financiamentos são, em geral, públicos, não é? Vêm dos Estados, vêm da Europa, vêm de fundações, mas tem uma tendência pública, não é? Porque é difícil dizer uma empresa para investir em algo que pode não ser interessante para essa empresa, não é? Depois temos que crescer, digamos, nessa cadeia de inovação e nós, instituições científicas e financiadores e capitais de risco, têm que perceber que há ali uma zona em que se passa da investigação pura, que não tem um objetivo aplicado, para investigação mais aplicada. São as mesmas pessoas, são os mesmos investigadores, só que têm que ter uma visão diferente de como evoluir nesse sentido. E é preciso investimento aí. Também existem investimentos públicos para fazê-lo, para passar, digamos, da investigação pura para uma investigação aplicada, mas também aí o capital privado e as incubadoras, etc, etc. Portanto, isto é um ecossistema relativamente complexo, mas que contém investidores que investem em ideias e em startups que podem, de facto, transportar essa ciência desde os laboratórios menos aplicados para produtos, não é? E, portanto, aqui temos que ter em conta que há um determinado tipo de financiamento que é necessário e é diferente do outro anterior. Como é que acontece no ITQB? Então, é mais investigação aplicada ou já investigação... Não, o ITQB é uma instituição que tem um grande foco em investigação aplicada, mas tem no seu nome o T da tecnologia e não nos esqueçamos disso. E, conjuntamente com os nossos parceiros, nós tentamos, de facto, evoluir para alguma investigação aplicada, não é? Mas o nosso foco é a investigação básica, porque é aí que nós achamos que fazemos o nosso melhor serviço. Depois, por exemplo, e até temos uma unidade de transferência de tecnologia partilhada com o Instituto Gulbenkian de Ciência aqui ao lado, cofinanciada pela Câmara de Oeiras,
precisamente para fazer isso, porque é difícil fazer essa translação entre a investigação pura e a investigação aplicada, e falar com as empresas, e falar com os investidores que estão interessados nisto. O professor estava a dizer que os institutos de ciência estão a cooperar entre si e não a competir como tem sido habitual? Quer dizer, isto depende dos institutos de ciência, não é? Nós e o Instituto Gulbenkian de Ciência somos institutos que cooperam desde há muitos anos. Aliás, partilhamos até, inclusivamente, os mesmos espaços. O Instituto Gulbenkian de Ciência é mais antigo que o ITQB. Claro. E cada um tem uma missão diferente, somos os melhores amigos. Aqui saúdo a diretora, a doutora Mónica Betancourt Dias, com quem partilho muitos objetivos comuns. E de facto, dada a nossa diferença, nós não somos iguais, mas, portanto, conseguimos colaborar de uma maneira que não é necessariamente competitiva, não é? No entanto, a competição é uma das forças que também faz com que a ciência progrida. Claro. Não nos esqueçamos disso. Claro. E, de facto, esse fator de competição também pode ser interessante nessa matéria. Agora, o ITQB, os cientistas em geral, competem com o mundo inteiro. É esse o nosso... Portanto, não vamos estar a competir aqui com o IGC. Somos amigos do IGC. Já agora deixe-me só fazer uma pergunta por causa dessa questão da competição. Por exemplo, no momento em que estamos, assistimos ao processo da ciência quase que pela primeira vez in loco, com a questão da pandemia, e dá a ideia que, apesar de existirem muitas vacinas e muitos interesses por aí a quererem ganhar dinheiro, dá a ideia que a velocidade deste processo foi maior do que nunca e também exigiu um nível de cooperação talvez maior do que nunca, ou estou enganado? Sim, estamos aqui a diferentes níveis. Os cientistas, e em particular os nossos cientistas aqui no ITQB, em Portugal e no mundo, atiraram-se de cabeça para resolver este problema de uma maneira extremamente generosa. Nós aqui abrimos projetos internos, portanto, fechamos em 15 de março, penso eu, e depois abrimos no início de maio. Nessa altura, quando fechamos, começámos logo a abrir projetos internos e divergimos financiamento científico que tínhamos para estudar SARS-CoV-2 e Covid. E ninguém pensou que iria ganhar dinheiro com isto. Esse nunca foi o objetivo. Aliás, as pessoas publicaram generosamente, inclusivamente a publicação foi, de facto, à velocidade da luz e já nem se compadecia com publicação em revistas científicas, já se publicava em arquivos, onde existem artigos que ainda não foram publicados, ou muitos deles nem sequer foram revistos por pares, como é o normal na ciência, porque as pessoas queriam dar a informação o mais depressa possível umas às outras e de facto, tentar resolver o problema desta pandemia. Os cientistas são pessoas muito generosas. Mas foi a economia, podem ser muito competitivos. Foi a pressão da política e da economia que criou essa situação ou foi a própria... Não, de todo. Se a gente se lembrar do desespero que foi em março de 2020, a ver a situação em Itália e em Espanha, por exemplo, não é? Claro. De facto, isto era uma motivação enorme e de facto quem não se asfixia com os problemas ataca-os. Eu tive aqui e formamos aqui para aí umas 15 equipas a trabalhar em diferentes aspectos que generosamente, aliás foi essa a única investigação que se fez no ITQB durante o lockdown. Portanto, foram as únicas pessoas que vieram trabalhar, foram as pessoas que estavam a trabalhar em projetos estratégicos neste âmbito, não é? Pronto, isso é o aspecto generoso da ciência e dos cientistas, que na verdade não conseguiam fazer outra coisa senão escrever artigos em casa, não é? Decidiram, não, a gente vai trabalhar nisto. E uma coisa é certa, é a ciência que nos vai tirar disto. Não é mais nada. É a ciência que nos vai tirar disto. E portanto, generosamente atacaram. Isto aconteceu por todo o mundo. Todo o mundo.
E não havia nacionalidades, não havia nada, aliás, porque a ciência em geral é internacional, nós temos estrangeiros cá, nós somos estrangeiros noutros países, e portanto trabalhamos para isso ajuda imenso, porque trabalhar para a humanidade é muito diferente de trabalhar para um país em particular, não é? Podemos não gostar do nosso país, enfim, eu gosto do meu, mas de facto isso não interessa, nós trabalhamos para a humanidade. Depois, claro que aqui existe outro nível, que é o nível da indústria, que também atacou o problema de uma maneira também bastante generosa, mas ao longo do tempo as coisas transformaram-se em algo diferente e, de facto, nós assistimos hoje em dia a um certo folclore sobre as vacinas que, de facto, eu já não diria que é muito científico, não é? Com alguns países a dizer que vão começar a vacinar com vacinas que não estão de facto testadas suficientemente e etc, etc. Embora eu também admita que nesta altura, quando se está em guerra, não se olha a meios, não é? E portanto às vezes é preciso cortar alguns caminhos por aí. Claro. Mas portanto eu acho que a resposta da ciência foi essencialmente generosa e a própria indústria de facto também se atirou ao problema e a indústria tem valências que os investigadores nas instituições não têm, porque de facto são capazes de fazer coisas de maneiras diferentes, não é? Têm financiamentos diferentes. Mas pronto, vamos todos evoluindo e esperamos que cheguemos um dia a soluções que não são só vacinas, serão outras coisas. Este tema é obviamente extremamente atual. O professor está numa situação está muito mais bem informado do que nós todos. E, portanto, o que eu queria perguntar é, do que sabe, as vacinas estão a ser tratadas, estão a ser trabalhadas e estão quase a entrar na reta final, são mesmo eficientes? Ponto número 1, ponto número 2, e tratamentos. O que é que nos pode dizer para nos dar mais esperança? Pronto, em relação às vacinas, eu acho que há uma coisa muito fundamental que os cientistas devem exercer todos os dias da sua vida, que é dizer não sei. Não sei é muito importante. Os professores também devem saber isso. Depois de dizer não sei, de facto, as vacinas podem ser eficazes, não é? E de facto, uma vacina simula, de certa maneira, uma infecção, não é? E as infecções, como nós sabemos, levam a uma produção de anticorpos, nós sabemos disso. Dizem que no caso de SARS-CoV-2 é um bocadinho diferente do SARS-CoV-1, do SARS original, porque os anticorpos não duram muito tempo, mas depois existem todas as outras células do sistema imune que aparentemente mantêm a capacidade de gerar uma resposta. Isto são coisas difíceis de estudar e levam tempo e temos que pensar que, de facto, a pandemia começou na China, dizem em dezembro de 2019, há outras pessoas que dizem que, de facto, pode ter começado antes, que chegou à Europa já mais ou menos em fevereiro, há pessoas que também dizem que chegou antes. Eu tenho a esperança, por exemplo, de ter tido SARS-CoV-1 no Natal e que já estou despachado do assunto. Tive uma forte gripe, mesmo má, e que veio da Holanda, e eu sei que ela veio da Holanda. Mas, portanto, tudo isso são grandes incógnitas. Mas a verdade é que começou-se a trabalhar nisto há 8 meses, praticamente. Há 8 meses. E na Europa ainda mais tarde, e nos Estados Unidos. Portanto, é preciso tempo, a ciência precisa de tempo. Para estar a dizer umas coisas e depois elas não estarem certas também, não é que nós não devemos dizê-las, mas lá está, o aspecto não sei. Eu acho que vamos ter vacinas, mas também a questão das vacinas é se elas dão ou não grandes efeitos secundários, porque as vacinas também levam tempo a serem desenvolvidas, porque, digamos, às vezes existe uma variabilidade na infecção, as vacinas poderão ser totalmente eficazes se o vírus começar a mudar, mas também nós não queremos que uma vacina tenha efeitos secundários desagradáveis ou mesmo perniciosos para as pessoas, não é? No fundo, é por isso que é preciso ter estas fases todas de teste, para ver se de facto a vacina não tem problemas para a população e para as diferentes partes da população, não é? Isso leva-me aqui a uma questão que esta aceleração que aconteceu neste caso
em que ainda há pouco referiu que havia coisas que estavam a ser publicadas e passos que estavam a ser dados sem revisão por pares, que é um dos pilares essenciais do método científico. Isso é, digamos, uma possibilidade para o método científico evoluir, sendo que hoje em dia existem muitos meios, a informação circula de uma forma muito aberta e muito abrangente, e portanto há até uma possibilidade de se chegar a muito mais cientistas e, portanto, esse método da revisão dos pares poder ter aí uma evolução, não apenas para este processo, que foi, digamos, fruto da necessidade, ou acha que não, que é uma coisa que aconteceu apenas neste caso e que quando resolvemos isto volta tudo ao mesmo tipo de método, que tem as suas virtudes, não é? Ou seja, normalmente o que se passa nos bastidores não é visto pelo público e não dá aquela sensação, às vezes, de que afinal os cientistas também não sabem o que é que estão a dizer, porque de vez em quando dão uns tiros ao lado, não é? No processo normal, esses tiros ao lado também são dados, só que as pessoas não veem, não é? O que é que acha que vai acontecer no futuro? Não, prever o futuro tal como alguém dizia, prognósticos só no fim do jogo, só no fim do jogo. Portanto, não sei, é uma coisa importante e, de facto, prever o futuro no meio de uma tempestade também não é, de facto, claro, a coisa mais acertada, não é? O método científico não mudou. De facto, a publicação, os meios de passar informação tornaram-se mais rápidos, porque as pessoas, de facto, fizeram um bypass às revistas científicas e não é que esses artigos não acabem em revistas científicas. Claro. Mas fizeram um bypass porque estávamos em emergência e é preciso que as outras pessoas que estão a trabalhar no assunto saibam daquilo que a gente já fez, não é? Portanto, mas quer dizer, a dúvida e a revisão por pares, que no fundo é para satisfazer essa dúvida, não é? Não penso que vão modificar-se. Podíamos pensar é que talvez a publicação científica não tenha que passar sempre por revistas científicas, algumas delas até parte de monopólios comerciais que por vezes controlam a publicação e não dão o suficiente de volta à ciência, não é? Poderíamos discutir isso. Mas não penso que isto seja assim tão disruptivo nesse aspecto. Eu acho que estamos simplesmente numa velocidade acelerada. Claro. Eu queria colocar aqui uma questão do público, se não se importa, até que estamos a falar. O Fernando Fortes escreve na nossa página do Facebook: quais é que são os critérios para a investigação? O poder político às vezes parece ter agendas não coincidentes com o bom senso da investigação. Como é que a comunidade científica faz prevalecer a ciência, o que é dela, e diz claramente o não aos objetivos não científicos? Qual é o seu comentário? São muitas perguntas, se calhar vamos começar por uma, não é? Quais são os critérios? Os critérios que normalmente são a revisão por pares. Porque a avaliação científica, portanto, eu concorro a um projeto para ter financiamento para fazer uma determinada investigação, tenho que me enquadrar nas áreas em que esse projeto foi aberto, não é? Mas, normalmente, o que acontece é que depois esse projeto é revisto por pares, por pessoas iguais a mim, que, de facto, podem trabalhar na área, e todos nós, cientistas, fazemos isto uns com os outros, não é? E, portanto, participamos em avaliações de agências financiadoras e, portanto, avaliamos a ciência proposta por outras pessoas. Dado o número de cientistas e dado os financiamentos reduzidos que temos vivido, é difícil aprovar um projeto. Ou seja, tenho participado em painéis em que dos 30, 40 projetos foi aprovado um. E isso é bastante, enfim, um pouco triste, porque sabemos lá se aquele um é o que vai dar os melhores resultados. Eu preferia aprovar um conjunto já mais alargado para ver o que é que vem, porque de facto a ciência é tentativa e erro. Há coisas que pensamos hoje que depois não pensamos depois. Portanto, normalmente é isso. Claro que há agências financiadoras que se metem no processo. Metem-se normalmente dizendo: nós vamos financiar esta ciência, esta ciência nesta área, naquela e naquela. Claro. Felizmente, em Portugal, nos últimos anos, de facto, aliás, desde o professor Mariano Gago, que nós temos financiado ciência em geral. Não tem sido identificada áreas muito específicas onde o financiamento deve ser aplicado. E isso tem sido bom nesse aspecto. Isso seria,
seria assim tão pernicioso. Por exemplo, há uma economista italiana, a Mariana Mazzucato, que tem feito algumas intervenções interessantes, há um livro recente dela que se chama O Valor de Tudo, e que no fundo fala muito na investigação de base, e ela dá um bocadinho de ênfase a isso que estava a dizer, ou seja, muitas vezes a investigação privada baseia-se completamente em coisas que nasceram de apostas públicas. Por exemplo, o Steve Jobs fez um iPhone, mas se não tivesse touchscreens e se não tivesse uma série GPS e não tivesse essas coisas que nasceram de financiamento público e isso tudo, não havia iPhone, não é? Porque a inovação... Ou seja, não é também legítimo que possa haver alguma interferência nesse tipo de agendas. Por exemplo, países como Portugal têm o mar. Será que o mar não é o desígnio que toda a gente fala e, portanto, seria normal fazermos investigação nessa área? Portanto, há aqui uma... Sim, mas nós fazemos investigação nessa área. Não deixa de haver investigação em temas ligados ao mar. Agora, o desígnio nacional do mar, que os políticos gostam de falar... Claro. Sim, somos um país marítimo, desenvolvemos a aquacultura, temos muitos centros de investigação que trabalham, de facto, em ciências do mar e bons, mas quer dizer, não vejo as coisas assim, de estar a dizer é para aqui que a gente vai. Claro. Não sou mesmo dessa corrente de pensamento. Agora, há que identificar impacto, não é? Mas o impacto vê-se mais depois na transferência de tecnologia e na inovação e na criação de empresas, eventualmente. Porque aí, de facto, não vamos a criar empresas em coisas que não têm mercado, não é? Claro. Que ainda não há mercado. Portanto, nesta linha temos aqui mais um internauta, um navegador da internet, que é o Luís Diniz, uma pessoa muito especial, que diz que se o contributo das empresas privadas neste processo vai beneficiar dos investimentos públicos, se não é muito pouco, se não devia ser muito maior naquilo que é a realidade portuguesa. Sim, eu acho que as empresas privadas deviam investir mais em inovação, porque a inovação permite criar valor acrescentado. Nós somos um país em que existe pouco valor acrescentado. Aliás, a pandemia mostrou exatamente isso. Deu cabo do setor do turismo, não é? Que algum é sofisticado, mas muito dele não é, e não exige pessoas com formação. E portanto, nós temos setores na nossa sociedade, na nossa economia, que têm pouco valor acrescentado. Quando se fala em produtividade das empresas e etc, tem a ver com isso. E depois as pessoas confundem a dizer os portugueses não trabalham. Não, os portugueses trabalham que nem doidos. Trabalham muito mais que os norte-europeus. A produtividade das empresas é que não é grande. Isso também não é culpa das empresas, nem dos seus gestores. Isto é um círculo vicioso. Nós temos que trabalhar em áreas com maior valor acrescentado. E para ter maior valor acrescentado precisamos ter educação e ideias em Portugal. E fazer novos produtos e processos. E competir no mercado mundial, não é? Quer dizer, eu não quero dizer mal do turismo, só quero dizer que, de facto, não podemos ter um país que é dependente de uma coisa só, que até nem tem um valor acrescentado por aí além, não é? E nessa linha as empresas estão a resolver o problema económico que têm, cortando nos custos, ou seja, mantendo o mesmo modelo de negócio, em vez de aumentarem a produtividade com novos produtos ou até novos processos. Pronto, mas as empresas têm que ter essa capacidade, não é? E têm que ter um financiamento para isso. Naturalmente, uma microempresa não consegue inovar muito, não tem capacidade financeira para a inovação. Por isso é que muita da inovação feita em Portugal é feita por grandes empresas, efetivamente. É essa a razão, o tamanho das empresas? O tamanho das empresas é uma razão. Por exemplo, isso não se aplica às startups, que elas são pequenas, mas essas têm financiamentos específicos para fazer inovação. Ou seja, elas são motores de inovação. Não são motores de produtividade necessariamente no início, não é? Mas de facto, por exemplo, as empresas de telecomunicações, as empresas de energia em Portugal têm capacidade para fazer inovação. As empresas pequenas, familiares, às vezes não têm culpa disso. Claro. É o que é. Aliás, se virmos o ranking de Portugal no índice de inovação, está ali algures pelo 30 e qualquer coisa, não compara mal
na parte de investimento das universidades, não compara mal no capital humano, mas compara mal no capital humano, pelo menos a nível de formação científica, na parte das universidades, mas quando chega às empresas, de facto, distancia-se muito daquelas potências que não quer apenas dizer que sejam países ricos, não é? Por exemplo, se nós pensarmos que uma Eslovénia, uma República Checa que têm dimensões de economia até mais pequenas que Portugal, investem se calhar o dobro do PIB em ciência do que Portugal, é porque perceberam que há ali uma fonte de receita, não é? Porque é que Portugal não reproduz essa receita? É só pelas empresas, mas não é também uma mentalidade geral? Talvez seja. Talvez sejamos todos culpados, ok? Porque nós de facto também não temos metodologias ou exemplos, muitos exemplos de como transferir tecnologia para o mercado, ok? Nós temos um gabinete de transferência de tecnologia, mas não o temos assim há tantos anos, não é? E quer dizer, tivemos que investir neste gabinete que não é, quer dizer, faz parte da nossa missão, nós entendemos que isso faz parte da nossa missão, mas é difícil financiá-lo, porque os resultados vão a mais longo prazo, não é? Claro. E, portanto, nós vivemos, de facto, Mas devia ser ao contrário, professor. As empresas é que deviam ter gabinetes nos laboratórios de investigação para ir lá buscar. E algumas têm. Temos aqui uma instituição irmã, que é o Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, que muitos dos seus investigadores até são federados connosco, e este instituto, que é uma interface, tem laboratórios de várias empresas sediados cá, precisamente, estou a dizer cá porque é mesmo neste mesmo edifício, sediados cá para fazerem desenvolvimento de produtos e processos, não é? Portanto, são normalmente as empresas estrangeiras, digamos, a má notícia, ou boa, porque, enfim, trazemos para cá e eles reconhecem, de facto, a nossa capacidade de Portugal, não é? Mas as empresas portuguesas não têm, talvez, essa visão, nem essa capacidade. De qualquer maneira, investimento para inovação é um investimento de mais longo prazo, não é? Não se vai ao banco. Claro. O banco, em geral, investe para coisas mais curtas, não é? É preciso capital de risco mais específico. Claro. E, de facto, a falta de capital de risco em Portugal é muito grande. Há bons exemplos, há coisas a emergir, etc. Mas o problema é que a gente está a emergir há muitos anos. Isso também é uma chatice. Eu já estou forte de começar a submergir. Exato. Não submergir não, mas eu gostava de ver um círculo vicioso, virtuoso, de criação. E precisamos de exemplos. E temos exemplos, temos unicórnios em Portugal, etc. E temos indústria, mesmo nas nossas áreas, indústria competitiva, mas precisamos de criar mais indústrias. Não temos que necessariamente basear-nos nas indústrias que temos. Eu acho que a nossa obrigação é criar as indústrias do futuro. Nós aqui até decidimos, juntamente com a nossa escola de negócios, a nova SBE, criar uma pós-graduação precisamente em transferência de tecnologia, que se chama Startup Research Program. O objetivo é pegar nos nossos investigadores ou nos investigadores de outras instituições e maturar aquelas ideias que eles têm na direção do mercado. Portanto, nós estamos a querer criar o nosso mercado. Estamos a tentar criar um mercado que, noutros países, talvez não seja necessário, porque o mercado já está mais misturado com o sistema científico, não estou só a dizer académico, científico, instituições académicas e não académicas, na criação de inovação. Claro que, obviamente, os exemplos maiores são sempre nos Estados Unidos, que foram, de facto, um país que soube gerar muito valor com base em ciências. Aquela zona de Boston e São Francisco são fervilhantes nessa situação da colaboração entre as indústrias e as universidades e a criação de startups. Portanto, nós precisamos de criar a nova indústria. Não estou a desprezar a indústria que existe, cumpre o seu papel, mas temos que criar um novo ecossistema e apoiar a indústria que já existe. E nesse aspecto aqui o Oeiras até, digamos, é o sítio por metro quadrado onde a inovação talvez seja mais, a investigação e a inovação seja mais poderosa em Portugal. Professor, por falar nos Estados Unidos, mudando agora aqui um bocadinho de tema,
Eu acho estranho nós estarmos no século XXI, estamos no século XXI, e haver tanta contestação à ciência, nomeadamente por pessoas altamente responsáveis. Porquê? Porquê é que acham que isto acontece? Eu não acho que haja contestação à ciência. Existe uma falta de cultura, não há dúvida. Quer dizer, ainda nunca vi cientistas a ser apedrejados. Portanto, ainda não estamos nesse ponto. Agora, há contestação, há uns idiotas que andam aí a contestar as máscaras e a dizer que isto é uma gripezinha e essas coisas todas. E infelizmente em Portugal também já começam a existir alguns desses, não é? Que não me parece ser um movimento anticientífico, simplesmente é um movimento que resiste a um determinado tipo de autoridade e esse é o ponto fundamental. Ou seja, a gestão da pandemia foi no fundo, foi raptada pelos interesses políticos, não é? E como faltam bandeiras, não é? Os sistemas políticos, a esquerda e a direita, é muito difícil de definir, isso já não é como antes, não é? Os novos intervenientes no espectro político agarram-se a coisas, agarram-se ao que há, não é? E por vezes agarrarem-se a ideias bizarras tem algum impacto. Mas de qualquer maneira... Isto vem da ignorância. Certo. E de facto um sistema em que as pessoas tenham cultura e tenham sido educadas convenientemente, não é tão permeável esta situação, não é? Mas eu posso pegar um bocadinho nisso a dizer, porque baseado na ignorância, sim, mas uma ignorância um bocadinho mais sofisticada, que não é só como antigamente não ter acesso à informação, não ter acesso a um determinado tipo de conhecimento, não é? Porque temos pessoas que tiraram cursos em boas universidades, são até cientistas ou médicos ou engenheiros e que não deixam de ser adeptos de coisas bastante bizarras e estranhas, não é? E esse tipo de movimentos tem alguns encartados dessa índole também. Portanto, a ignorância não é só assim, pelo menos no formato de ignorância anterior, não é? Antigo. Eu acho que também temos que ter em conta que vivemos uma situação um bocado dramática, não é? Quer dizer, isto não é bom para ninguém, não é? O modo como nós vivemos hoje em dia é bastante... Pronto, é difícil, não é? Claro. É um desafio. E em face destes desafios, muitas pessoas, cultas ou não cultas, não interessa, formadas ou não formadas, por vezes respondem de maneiras que não têm a ver com o conhecimento, mas sim com o modo como se sentem. E de facto, achismo. Eu acho que achismo, não é? E o achismo é um problema, de facto, e todos nós achamos. Não é? E lá está, o não sei é coisa muito importante, não é? Claro. Não saber. E saber dizer que não sabe. Mas também, quer dizer, há situações psicológicas. Muitas pessoas vivem situações psicológicas difíceis, não é? Claro. Isto afetou-nos a todos. Nós tínhamos uma vida pacata, muitos de nós, e de repente, isto virou tudo ao contrário, não é? Nós temos aqui o Fernando Fortes a levantar aqui uma outra questão, pegando um bocadinho nisto, que é, nós temos, por exemplo, cientistas que são prémios Nobel a dizer que este vírus é fruto de criação humana, fruto de investigação de outros vírus e portanto, assim um bocado de teoria de conspiração. Uhum. E cientistas que foram galardoados com prémios que não se dão a muita gente. Pronto, mas a nossa existência tem diversas fases. Pois. Somos crianças, somos depois adultos, jovens adultos, depois ficamos um pouco mais velhos e tendemos a pensar que ficamos mais sábios e depois ficamos um pouco mais velhos outra vez, ainda mais velhos, e por vezes perdemos faculdades. E eu explicaria muito disso que está a falar, e eu sei qual é o caso que está a dizer, com uma certa perca de faculdades, não é? E de facto, pronto, okay. Se calhar havia certas pessoas que deviam ser convencidas. Agora, convencer um prémio Nobel que ele está errado é uma coisa um pouco difícil. Um pouco difícil. Porque todas as evidências que ele conhece dizem-lhe que não é? Porque, claro. Se eu estou errado, porque é que me deram o prémio Nobel? E queria também aproveitar para lhe perguntar, aqui dentro deste tema da pandemia, nós
na verdade, não aprendemos, não é? Nós tivemos o SARS-1, tivemos o MERS, tivemos aqui uns ameaços que não foram tão amplos como este está a ser, mas não há, na verdade, um sistema global coordenado que vise atacar este tipo de situações, não é? Isso leva ao financiamento científico outra vez, da ciência. Nós e aqui mete muita política, não apenas no financiamento científico, mas também na inspiração dos políticos com base na ciência, não é? Mas de acreditarem que coisas podem acontecer e não apenas hipóteses no momento em que já é tarde, não é? Os vírus são coisas complicadas e combater vírus é mais cientificamente mais complicado, em termos de saúde, mais complicado de combater, por exemplo, infecções por bactérias. Porque os vírus usam-nos para se produzirem eles próprios, não é? Usam a nossa maquinaria molecular e, portanto, quando nós temos uma bactéria, ela tem o seu próprio metabolismo, as suas próprias máquinas moleculares que são diferentes das nossas. Os vírus não são necessariamente diferentes, porque eles usam-nos para produzir. Portanto, é um problema difícil sempre. Okay? E, de facto, a melhor arma que temos tido para vírus tem sido, sem dúvida, as vacinas. Quando nós ouvimos falar de antibióticos, em geral estamos a falar de compostos que atuam sobre infecções bacterianas. Ou fúngicas também. Mas, portanto, os vírus são difíceis. O SARS ocorreu e, de facto, nessa altura, houve muito investimento em financiamento de ciência para estudar SARS. Felizmente, o SARS ficou confinado e praticamente extinguiu-se e houve poucas vítimas dessa infecção. E, portanto, o tema deixou de estar assim tão quente e, de certa maneira, as equipas científicas e os financiadores saíram desse tema. Depois veio o MERS, que também, felizmente, se confinou no Médio Oriente. E, sendo um vírus altamente mortal, não matou assim tanta gente também. De facto, o SARS-CoV-2 é uma novidade nos coronavírus, porque de facto tem uma capacidade de infecção subreptícia, diferente dos outros, sem sintomas, e de facto existem já muitos milhões de infectados e muitas vítimas no planeta nos dias de hoje. Portanto, devíamos ter investido mais em infecção. Infecção viral, infecção bacteriana. Deixem-me puxar um outro assunto aqui, que é a resistência a antibióticos e bactérias multiresistentes, que também é uma bomba relógio. Claro que podíamos falar da gripe, não é? A gripe também tem o potencial de dar origem a pandemias e deu-as no passado, não é? Portanto, investir quando o problema acontece não adianta muito. Adianta, vai-se avançando. Nós temos que investir antes do problema acontecer. Temos que tentar prever o que é importante e o potencial pandémico destas coisas. Em particular, nos países do Ocidente mais desenvolvidos, também criamos a noção que o que era importante eram as doenças crónicas, porque nós morremos de cancro, doenças vasculares, diabetes e coisas similares. Quer dizer, no fim, muitos de nós morremos de uma infecção oportunista qualquer, que é o que nos mata no fim. Portanto, há uma grande relação entre as doenças crónicas e as infecciosas. Mas pronto, não se tem lucros num sistema de saúde, vou falar dos sistemas de saúde com lucros, com doenças infecciosas. Uhum. Até hoje. De repente temos um vírus, temos uma situação em que as nossas armas são essencialmente medievais. Não é? Máscaras, distanciamento social, medo, afastamento entre pessoas, não é? Claro. Portanto, também cometemos esses erros. Achamos que fomos arrogantes a pensar, não, esta coisa das doenças infecciosas é lá para o Extremo Oriente, para os países em África, são na América Latina, resultado de más condições de higiene. No fundo, doenças de pobres, não é? Certo. Só que, mesmo se considerando doenças de pobres, nós nas sociedades ocidentais temos países com muitas assimetrias, não é? Nós temos tuberculose multiresistente em Portugal. Claro. É um problema grave.
outros países que nem sequer têm sistemas de saúde universais e estão piores. São países altamente desenvolvidos e depois há muita gente que morre de doenças completamente evitáveis, não é? Portanto, acho que cometemos muitos erros no passado. Queria só abrir aqui um bocadinho o espectro, porque há bocadinho referiu que a ciência é muita coisa, não é? Ou seja, desde as ciências exatas até as ciências humanas e sociais, políticas. E puxando um bocadinho a questão para aí, será que um dos problemas que temos hoje em dia não é precisamente a velocidade com que anda a tecnologia e a lentidão com que anda tudo aquilo que resulta das ciências humanas, ou seja, das evoluções sociais, políticas, ou seja, a fricção dos sistemas não estarem adaptados a um mundo global, a um mundo com disrupção tecnológica, a um mundo cada vez mais exigente em determinadas coisas, não é correspondida do outro lado com sistemas políticos que não serão certamente capazes de lidar, porque senão não teríamos os populismos a aparecerem, sistemas que, na verdade, não estão a responder aos desafios, não é? Isso não é falta de investimento também? Peço desculpa, mas nada disso é novo. A aceleração da tecnologia, nós sentimos-la nas nossas vidas, mas não somos os primeiros a senti-la. O pessoal em Inglaterra, na Revolução Industrial, tentou destruir o caminhos de ferro e máquinas a vapor, porque de facto isso iria dar cabo do negócio das carruagens, etc, etc. Claro. E portanto, estas evoluções da sociedade sempre criaram estas convulsões digamos, dos poliados, muitas vezes, do desenvolvimento. As injustiças sociais e a mudança das nossas sociedades e a criação de excluídos sempre existiu. Podemos voltar a ir à Revolução Industrial. As pessoas saíram do campo para a cidade para viver em condições muito piores do que tinham no campo, muitas delas, não é? Portanto, o que nós vivemos hoje em dia não é muito diferente no seu core. É diferente na sua forma. E também estamos a gerar excluídos pela tecnologia. E estamos a gerar problemas que a tecnologia nos traz. Agora, não é com medo que nós vamos resolver esses problemas, é enfrentando-os. E lá está. Não é a minha área, não é a minha praia, digamos, mas o investimento nas ciências sociais para compreender o modo como as sociedades mudam e tentar perceber como é que as coisas se passam e etc. Também é fundamental, não é? Ciências humanas e etc, etc. No fundo, tudo o que significa ser humano. Nós temos que investir no conhecimento de tudo o que significa ser humano. Bem, nós estamos quase a aproximar do fim do nosso programa. Eu queria agora mudar de tema e perguntar-lhe, professor, eu sei que esteve envolvido no desenvolvimento da estratégia de ciência para Oeiras. Queria que nos explicasse um bocadinho que estratégia é essa, como é que ela vai funcionar e já agora como é que o ITQB participa nela. De facto é um conselho muito interessante e é reconhecido como um sítio onde de facto existe muita ciência, existem muitas instituições de investigação aqui concentradas, portanto temos provavelmente a maior concentração de ciência por metro quadrado no país, não é? Também porque o conselho é mais pequeno, não é? Portanto estamos mais concentrados. Existe muita inovação, é um conselho com um PIB alto, de facto, e que é baseado não em baixa tecnologia, mas em mais alta tecnologia e serviços. E formação elevada também? E cultura, a população é de facto bastante bem formada e no fundo as pessoas são a base das coisas, não é? E de facto o Executivo Camarário, reconhecendo isso, quer agora investir 1% do seu orçamento em ciência e inovação. E de facto isso é muito bom e não há nenhum, que eu conheça, não há nenhum município em Portugal que faça isso com essa afirmação, não é? E portanto temos excelentes relações com a Câmara de Oeiras, em particular com o Presidente da Câmara e com o vereador responsável pela educação, o professor Pedro Patacho, e com as outras pessoas, mas é com quem contactamos mais. E de facto estamos envolvidos com eles em várias estratégias, tanto na educação, porque de facto nós podemos proporcionar às escolas do Conselho um contacto com o conhecimento experimental, com a realidade da ciência, como ela se faz a um nível competitivo, e portanto nós, fora
agora é mais difícil, mas temos sempre visitas de escolas aqui, temos dias abertos, participamos nas iniciativas de divulgação científica da Câmara. Divulgação científica é muito importante, lá está, para fugirmos dos populismos, para fugirmos das fake news e de tudo isso. E, portanto, temos esse eixo dessa participação no que se chama Oeiras Educa, não é? No fundo, é uma parte desta estratégia. Ao mesmo tempo, a Câmara também quer investir em projetos científicos e apoio às nossas atividades, das instituições de investigação de Oeiras, não é? Por exemplo, vão criar umas bolsas novas para apoiar os cientistas que concorrem às bolsas do Conselho Europeu e ficam, de facto, numa zona que não é financiável, mas já é muito boa, não é? Portanto, como um estímulo para concorrerem de novo. E, de facto, no esforço de inovação e na criação de startups, somos parceiros, de facto, a Câmara de Oeiras é parceira do Startup Research Program, o tal programa que nós construímos com a nova SBE para formar empreendedores de base tecnológica, mas também é parceiro na criação de uma interface para as empresas aqui, uma incubadora, e várias outras estratégias também no domínio da internacionalização. Portanto, de facto, eu sinto-me muito bem aqui como diretor do ITQB, a negociar estas coisas todas com a Câmara e a estar como um parceiro com eles e, de facto, ser compreendido. É muito interessante. E, de facto, temos objetivos comuns, e que é o desenvolvimento do Conselho e o desenvolvimento de Portugal, não é? Da civilização, claro que sim. Portanto, o que é mais importante? É o dinheiro ou o reconhecimento? Isso depende das pessoas, não é? Os cientistas são os glory boys and girls. Portanto, o dinheiro não é... Eles precisam de dinheiro e precisam de estabilidade. E isso é importante, porque ninguém vive do ar, não é? Claro. Mas a glória e a capacidade de ter visto primeiro, eu diria que é de facto aquilo que entusiasma as pessoas e as faz acordar de manhã depois de um dia frustrante anterior em que não se conseguiu nada e voltar ao início, não é? E saber que se contribui para uma coisa chamada humanidade. Como é que se chega à glória na ciência? Quando é que é o momento? Não, a ciência, a tal frase da inspiração 1%, 99% de transpiração. A ciência é muita transpiração. Não é? Vocês têm ar-condicionado? Temos o ar-condicionado e é caro. Pagamos €1 milhão de de eletricidade. Eu gostava que a EDP me desse esse patrocínio. Esta semana é muito, está bem, faz sentido. Tiver alguém aí da EDP para que tenham isso em consideração. Eu sei que como patrocínio da EDP. Mas vale isso do que investir na investigação. É o que está a dizer a EDP. Não, e tem que investir na investigação. Exato. Porque também vai pôr as máquinas a funcionar. Claro. De facto, como é que se chega lá? Quer dizer, é que chega-se lá por muita insistência e por tentando ver mais longe e tentando ver ao lado e tentando falar colaborar com quem sabe e colaborar com quem não é igual a nós, e etc. Portanto, é um edifício que não se... Ou seja, não há uma metodologia. Uma pessoa não diz, eu vou ser famoso e segue um caminho. Não. Pode ser ou não ser. Eu posso fazer coisas que são importantes. Mas, quer dizer, mais do que ser famoso é aquela satisfação de ter visto primeiro, ter feito algo que ninguém mais fez. Fui o primeiro a ver isto. Claro. E contribuir para que outros possam fazer coisas melhores. Porque todos nós nos pomos sobre os ombros de gigantes, dos nossos anteriores, não é? Claro. A ciência não é uma coisa que parte do nada, ela vem, de facto, de outro conhecimento anterior e da conjugação de certas circunstâncias. Também, por vezes, vem da tecnologia que temos, não é? Ou seja, está tudo ligado. Eu, por exemplo, sou um cientista computacional, eu faço simulação na minha vida, eu sou altamente condicionado pelo poder computacional que temos e a evolução dos computadores tem feito evoluir muito a minha investigação, na medida que eu posso fazer coisas mais completas, mais longas, mais interessantes, não é? Portanto,
é tudo os cientistas inseridos num ecossistema, numa sociedade, rodeados de pessoas interessantes, não é? É muito importante. E isso, de facto, a construção de ecossistemas de inovação é muito importante, porque nós sabemos que sítios que produziram imensa ciência já produzem há muito tempo. Essa inovação, o conhecimento e etc. são valorizados, não é? E, de facto, as pessoas precisam se sentir-se valorizadas num sítio para serem criativas, não é? Porque é de criatividade que também se fala, não é? E acha que alguma vez a sociedade dará mais valor a um cientista do que a um futebolista? Sabes, quando o problema é que não é um problema, é bom. Mas há muitos cientistas, nós temos muita... E de facto é fácil de encontrar uma pessoa que queira trabalhar. Claro. Se é boa ou não é outra coisa. Não, acho que essa metáfora do futebolista também temos que ver que a maioria dos futebolistas não ganha muito dinheiro. Claro. A grande maioria, é evidente. Portanto, de facto, há uma elite que tem, de facto, muito poder económico, não é? Claro. Também há uma elite de cientistas em certos sistemas científicos que têm, digamos, fundos apreciáveis, mesmo para eles, para a sua vida privada, não é? Em Portugal não há. Também há cientistas que são, depois, empreendedores, e pelo facto de terem feito investigação em determinadas áreas, levou-os a criar empresas e a criar valor, e são acionistas de empresas, e isso também acontece. Agora, serem Cristianos Ronaldos ou Messis, isso a mim não me diz nada, efetivamente. Temos aqui uma questão, quase, que estamos quase a terminar, temos aqui uma questão do Fernando Fortes, uma nova, que é aqui um bocadinho provocatória, porque diz que os cientistas devem ser mais imunes à contenção dos desejos políticos megalómanos e está a pôr em causa aqui o novo projeto do hidrogênio. Mas pronto, não sei se vale a pena responder, mas o comentário é um pouco se os cientistas não se devem deixar influenciar tanto e ser early adopters, porque o preço da energia, se calhar, que temos também tem a ver com isso, com sermos early adopters das renováveis, neste caso, é o que ele diz. Sim, o hidrogênio, de facto, ou as tecnologias em volta do hidrogênio são tecnologias interessantes e parece-me que é um bom caminho para produção e storage de energia, de certa maneira. Eu próprio tenho feito investigação com os meus colegas em sistemas capazes de trabalhar com hidrogênio, porque os sistemas vivos conseguem catalisar reações desse tipo. Se o projeto do hidrogênio, ou esta visão sobre um grande projeto de hidrogênio é importante ou não, todos os projetos em energias renováveis são fundamentais. Todos os projetos em sustentabilidade são fundamentais. E a sustentabilidade não é só energia, é também sustentabilidade da produção, não é? Da produção de produtos e a sustentabilidade na produção de comida. Não é? Nós somos bilhões no planeta. É difícil alimentar esta gente toda. E se começarem todos a comer carne, então vai ser muito difícil. Okay? Portanto, nós temos que criar essas condições para que tenhamos um planeta sustentável, porque não o temos. Estamos a viver dos combustíveis fósseis. Claro. E, de facto, estamos a encher a atmosfera de CO2 e outros gases e substâncias nocivas, não é? Portanto, nós temos que arranjar uma solução para isto. Isto é fundamental. Eu penso que aqui a questão dele não é tanto a investigação no sentido fundamental, é mais Portugal ser early adopter de coisas que são muito arriscadas, não é? Mas lá está, é como o programa espacial americano, que se nós pensamos bem, para que é que serve ir à Lua, não é? Vão para lá, metem lá umas coisas, metem umas bandeiras e tal. Mas o que aquilo gerou, em termos de conhecimento e em termos de indústrias à volta desse conhecimento, valeu a pena, muitas vezes, para além do investimento que se foi feito. Portanto, ter às vezes, projetos de bandeira, eu não sou contra. Agora, nós temos é que diversificar. Lá está. Em termos de sustentabilidade, acho que a palavra-chave é diversificação. Por exemplo, na casa da energia, diversificação das fontes de energia. E em Portugal até temos uma boa diversificação entre eólica, hídrica, biomassa e fugir das fontes não renováveis, não é? Isso é importantíssimo.
Se conseguirmos fazer uma economia baseada em hidrogênio, produzido por fontes renováveis, é de facto uma coisa muito boa. E esqueci-me da solar, por exemplo. A solar é muito importante também. E com a vantagem de equilibrar a nossa balança de pagamentos, que é extremamente importante para um país que ainda não está completamente equilibrado nas suas contas públicas. Professor, estamos a chegar ao fim da nossa emissão, são 22h30, nós gostamos de começar a hora e acabar a hora, acho que são boas práticas culturais. E, portanto, quero agradecer-lhe a amabilidade de ter estado aqui a gastar o seu tempo e partilhar o seu conhecimento connosco. Convém dizer, espero que não seja uma inconfidência, de que o professor ainda está no local de trabalho, a estas horas. Quero agradecer também às pessoas que estiveram a assistir ao programa, é isso que estamos a falar. Eu quero lembrar de que, como se puderem, vão ao site do cogito.pt e subscrevam a nossa newsletter. Todas as segundas-feiras enviamos muitas ideias que transformam, ideias giras, curiosas. Nós mantemos as nossas conversas até ao final de janeiro, até fevereiro, sempre às quartas e às quintas. Para a semana, na quarta-feira, vamos falar com o Artur Mimoso, como é que a tecnologia pode mudar a saúde, uma visão de curto prazo e esperemos também uma visão de longo prazo sobre esta fascinante matéria que está tão atual. E hoje à 8, aqui às quintas-feiras, temos a Diana Barbosa, que é cientista, que vai falar sobre quais são as melhores teorias da conspiração. E desde já lanço o desafio aos nossos ouvintes, telespectadores, internautas, a começarem a sugerir qual é a vossa melhor teoria da conspiração. Muito obrigado. Boa noite. Façam o favor de serem felizes. Boa noite. Boa noite.